Hoje, a pedido aí de alguns ouvintes, a gente vai conversar sobre um assunto que às vezes incomoda algumas pessoas e que é extremamente importante porque ele desencadeia outras questões também. Para conversar sobre a apneia do sono, outras questões relacionadas também ao sono e também o famoso ronco, a gente está recebendo aqui o Dr. Nonato Rodrigues, ele que é vice-coordenador do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor Nonato, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. A gente agradece desde já a sua participação. Doutor Nonato, eu começo com uma das perguntas mais frequentes aqui dos nossos ouvintes. O que é a apneia do sono? A apneia, em geral, é uma parada respiratória. A parada respiratória específica da apneia do sono é uma parada da passagem de ar, mais ou menos ao nível de uma região aqui na garganta que nós chamamos de faringe, que fica atrás da língua. Isso acontece porque o faringe não é rígido. Ele é um órgão muscular e essa musculatura, com o passar do tempo, ela vai se tornando flácida e ela vai cedendo à pressão da inspiração. A gente inspira o ar como a gente suga um milkshake muito grosso com um canudinho. A gente tem que fazer uma pressão de sucção. E essa pressão de sucção no faringe, que é flácido, vai fazer com que ele feche as suas bordas, é o que a gente chama de colapso. E isso acontece deitado, né, quando já tem, durante o sono, quando já tem uma fragilidade maior dessa musculatura, um relaxamento maior, e é um evento que vem precedido frequentemente de um anúncio de que vai haver apneia, quer dizer, quando vai se estreitando aquele canal por onde o ar passa, o ar vai começando a bater nas paredes desse canal e produzindo um barulho que nós chamamos de ronco. Agora, doutor Nonato, por exemplo, uma pessoa, como que ela consegue observar em sintomas físicos, assim, no seu dia a dia, que ela está sofrendo, ela ou alguém que está do lado dela, que está passando por essa questão da apneia? Bom, geralmente quem sofre isso nos primeiros 40 anos de vida é mais frequentemente o homem. Depois dos 40 anos, a menopausa começa a fazer com que a mulher também tenha. Então, frequentemente, os homens que chegam nessa faixa etária são trazidos pelas esposas, que reclamam de roncos muito importantes ou de roncos que são seguidos por um período silencioso. E esse período silencioso corresponde à apneia. Curiosamente, algumas mulheres não são acordadas pelo ronco em si, mas são acordadas pela falta do ronco. Uma sequência de horas roncando, de repente aquele ronco para, o que aconteceu? Ela vai ver o indivíduo está com a respiração parada, ou às vezes fazendo esforço para inspirar, mas não pode porque o faringe está fechado. Doutor, agora vamos conversar então com as pessoas que vivenciam isso no dia a dia, que observam, por exemplo, você falou que as esposas levam os maridos. Qual que deve ser a postura da pessoa no momento que aquela pessoa está ali passando por essa questão da apneia? Tem que acordar, tem que fazer o quê? Qual que é o perigo de continuar nesse estado? Olha, a apneia praticamente nunca vai levar à morte ou a algum tipo de problema sério no momento que ela está acontecendo. Porque faz parte dos mecanismos de defesa do cérebro o despertar. Aliás, esse é um dos grandes problemas de quem tem apneia, porque desperta tanto durante a noite que o sono fica, como nós chamamos, fragmentado, levando à sonolência no dia seguinte e às demais consequências cardíacas e hormonais da apneia do sono. O ronco, a fragmentação do sono é um dos responsáveis. Então, em geral, nada ocorre com o paciente, ele vai despertar. Mas óbvio que a pessoa que está do lado vai ser incomodada e muito pelo barulho, que chega a ser um barulho de 150 decibéis, um barulho extremamente alto. E quais são os principais fatores que causam a apneia? Bom, a apneia é uma fragilização dessa musculatura. Então, o primeiro fator causal é a idade. A gordura, por exemplo, a gordura corporal tem uma relação ida e volta de duas mãos com a apneia. Aumento de gordura, sobretudo nessa região aqui, o queixo duplo ou triplo, aumentam a possibilidade do fechamento da via aérea. E a pessoa que tem apneia tem um descontrole hormonal que faz com que ela ganhe peso. Então fica um círculo vicioso. Algumas alterações dessa região aqui que nós chamamos o maciço crânio-facial, queixo pequeno,
queixo voltado para trás, que nós chamamos de retrognatia, isso pode ser um fator genético importante para a apneia de sono. Entendi. E vamos falar um pouco dessa questão do ronco, qual a relação? Porque alguns ouvintes, principalmente deixa eu ver aqui o nome dela, a Karine de Taubaté, ela pergunta se o ronco está diretamente relacionado à apneia, ou seja, toda pessoa, todo mundo que ronca tem apneia, e se existem outras questões, outros problemas do sono relacionados ao ronco. Sim. O ronco não quer dizer 100% das vezes que o indivíduo faz apneia. O ronco responde a uma escala de gradação. Tem o ronquinho bem leve, o ronquinho mais grave, e o ronquinho leve, frequentemente, ele é apenas um sinal de que a via aérea começou a fechar, mas depois abriu de novo. Uhum. No entanto, o ronco seguido de uma pausa, isso de fato é a apneia. Eu posso dizer que quase a maioria dos pacientes com apneia roncam, mas nem todos os pacientes que roncam têm apneia. O paciente pode... Diga. Não, pode falar, pode completar. O paciente que só ronca, ele pode ser despertado várias vezes pelo ronco e não chegar a fazer apneia. Só que, nesse momento, ele está despertando várias vezes, o sono dele também vai ser fragmentado do mesmo jeito que se fosse no caso dele fazer apneia. Então, tanto o ronco quanto a apneia servem para fragmentar o sono. E isso é um prejuízo, porque vai dar um sono ruim à noite, sonolência durante o dia, diminuição da concentração, da memória, da atenção, etc. Então, isso quer dizer que existem, doutor, a gente pode falar que a apneia, a questão do ronco, eles desencadeiam outras doenças? Sim, sim. A apneia de sono tem dois grandes vilões. O primeiro vilão é a fragmentação do sono. É aquilo que eu falei antes, o sono totalmente entrecortado pelos despertares que o cérebro causa para o indivíduo parar com a apneia e voltar a respirar. Uhum. Esse é o primeiro grande vilão. O segundo é a baixa do oxigênio sanguíneo que acontece repetidamente por causa das apneias. Esses dois elementos, jogando juntos e durante muito tempo, eles vão levar a algumas alterações metabólicas, quer dizer, nos hormônios cerebrais, na resposta do cérebro aos hormônios, como, por exemplo, o hormônio que controla o peso, o hormônio que controla a insulina, e assim por diante. E vai levar também a uma alteração no sistema cardiovascular. Porque imagina, qualquer indivíduo que está comprimido, assim, que está esganado pelo pescoço, ele vai entrar num mecanismo de defesa. O coração vai ter que bater mais rápido, vai ter que circular mais sangue no cérebro. Tudo isso é um efeito do que nós chamamos de sistema nervoso simpático, que faz a nossa pressão aumentar, nosso coração bater mais rápido. Então, o indivíduo tem, sei lá, 40 apneias por hora de sono durante alguns anos, o sistema nervoso simpático desse indivíduo vai viver num nível alto de estimulação. E quando isso acontece, a pressão arterial desse indivíduo vai acabar ficando cronicamente alta. O coração vai bater de uma maneira até irregular. O indivíduo vai ter que produzir mais sangue para levar mais oxigênio para o cérebro. O sangue vai ficar, por assim dizer, grosso. E o sangue grosso pode entupir o vaso sanguíneo, dando infarto do coração, infarto cerebral e por aí vai. Então, são diversos. Quando a insulina, por exemplo, está mal responsiva no cérebro, a gente pode ter um indivíduo com apneia de sono e diabetes. Diabetes causado pela apneia. Isso tudo mostra a importância de você que está nos acompanhando, está nos ouvindo, quando perceber algum desses sintomas que o doutor Nonato destacou no começo, você também que é esposa ou esposo e está percebendo isso, ou até mesmo está na mesma casa vendo no seu filho, é importante buscar um médico para evitar essas outras questões também. Agora, doutor Nonato, vamos falar um pouco sobre cura. A apneia tem cura? Como que eu consigo atenuar os impactos dessa doença, por exemplo? Em medicina, Luciana, a gente costuma dizer que existe cura quando a gente sabe tratar a causa. Nós não sabemos exatamente, apesar dos grandes avanços tecnológicos dentro da área da medicina do sono, a gente não sabe em qual nível aqui está a obstrução. Então, nós temos que frequentemente tratar o sintoma. Evidentemente, existem exceções.
O indivíduo, por exemplo, que tem uma anomalia facial, uma alteração facial importante, um queixo muito pequeno, muito retraído, está numa idade relativamente jovem, a gente consegue submetê-lo a uma cirurgia para jogar esse maciço para frente e fazer com que haja mais espaço para ele respirar, e às vezes isso implica numa cura. Mas frequentemente não é esse o problema, não é esse o perfil do paciente que chega até nós. Ele chega na sua quarentena, cinquentena de anos, quando essa manobra, essa possibilidade cirúrgica já não é mais viável. Então, a gente tem que fazer com que não haja mais aquele grande elemento que causa a obstrução, que é a pressão de inspiração, o puxar o ar, o vácuo que a gente faz para o ar entrar. É isso que faz obstruir. Como não existe uma outra possibilidade, a gente tem que jogar ar lá dentro para que não haja mais a inspiração, não seja mais necessário. E isso é, na verdade, o que nós chamamos de aparelho de pressão positiva contínua em via aérea, vulgarmente chamado de CPAP, que é um compressorzinho de ar que pega o ar do ambiente, suga o ar do ambiente, ele tem uma turbina, então vai colocar uma pressão naquele ar e vai jogar com pressão numa máscara que fica no rosto do paciente quando ele dorme. Essa pressão entra pelo nariz, se for uma máscara nasal, ou nariz e boca, no caso de ser uma máscara de nariz e boca, e vai fazer com que a via aérea se abra, porque o indivíduo não está mais precisando inspirar, o ar entra sozinho. Entendi. E todo esse processo, ele é feito no hospital, igual naqueles exames, por exemplo, noturnos para sono que a pessoa faz, ou isso é na própria casa dela, constante? A regra manda que a gente faça uma polissonografia, que é esse exame do sono, inicialmente no laboratório para fazer o diagnóstico da apneia. Então, nós sabemos se o paciente tem apneia, qual é a quantidade de apneias que nós colocamos por hora, né? Nós consideramos mais de 5 apneias por hora como anormais. E por aí, a partir de então, a gente vai graduando a importância, a significância dessa doença. Então, depois que a gente tem o diagnóstico, nós marcamos uma outra polissonografia para que seja feita a regulagem do aparelho de pressão positiva por uma técnica enquanto o paciente está dormindo no laboratório. Essa é a melhor prática. A partir daí, quando a gente chega na pressão suficientemente forte do aparelho na polissonografia de tratamento, a gente prescreve para o paciente usar aquele aparelho em casa, naquela pressão que foi determinada na polissonografia. Muito bom. Doutor Nonato, chegou mais uma questão aqui, a Maria São José dos Campos, ela conta assim, ó. Segundo ela, ultimamente, ela tem roncado muito quando dorme de costas e às vezes acaba se engasgando. Ela já foi a uma especialista, né, do sono, fez exame tipo do eletro durante o sono e o médico só receitou, segundo ela, Rivotril, só que não adiantou nada. Ela perguntou o que ela deve fazer. Olha, o engasgo em sono pode não ser apneia, tá? Existe um quadro chamado de laringoespasmo, que é quando o laringe se fecha e a pessoa acorda com a laringe fechada e fica puxando o ar como se estivesse enforcado. Isso pode ser devido a sinusite, isso pode ser devido à ansiedade, refluxo gastroesofágico pode dar isso, né? Mas a apneia pode causar também o indivíduo pode, por exemplo, acordar durante a noite enquanto ele está fazendo uma apneia. E o sintoma é muito parecido. Eu não posso dizer aqui o que ela tem que fazer. Isso é uma decisão médica. Eu não sou médico dela. Mas eu posso dizer que o Rivotril melhora todos esses casos, exceto o caso da apneia. O Rivotril, quer dizer, o clonazepam, que é um benzodiazepínico, ele também é um relaxante muscular, ele também pode agravar os quadros de apneia. Muito bom, muito bom. Maria, fica então a dica para você. O melhor, eu acho que no caso, então, doutor Nonato, ela procurar de novo o especialista, né? O médico que ela já tinha consultado. Eu acho que ela tem que procurar um especialista em sono. Muito bom. Eu conversei então aqui com o doutor Nonato Rodrigues, ele que é vice-coordenador do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor Nonato, muito obrigada pela sua participação. Por nada, foi um grande prazer, estou sempre à disposição.